Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Gênio na fabricação de pílulas. Ele. Yumen Xian fez uma pequena pausa enquanto suspeita e choque surgiam em seus olhos. Ela nunca teria pensado que o jovem que ela pensava ser normal seria um gênio em fazer pílulas, e pelo tom do velho Guan, aparentemente ele havia lutado com outro vice-chefe de Zhao Feng. Ao ouvir isso, a mestra das pílulas Yun Yao também ficou surpresa ao examinar Zhao Feng sob uma nova luz. Em termos de fabricação de pílulas, Yun Yao teve que admitir que o vice-chefe Guan era um dos melhores e mais experientes. Mas não importava o quanto ela procurasse, ela não conseguia encontrar nada de especial sobre Zhao Feng. Se a razão pela qual ele era um gênio era porque ele era jovem e tinha muito potencial, ele ainda não poderia ser comparado com alguns mestres de pílulas no clã que começaram a estudar a fabricação de pílulas desde que eram jovens. Olhando para a expressão da princesa Yumen Xian, Yun Yao começou a pensar que os olhos do velho Guan estavam desviados. Você já aprendeu a fazer pílulas ou ajudou alguém a fazer pílulas antes? Perguntou Yun Yao. A fabricação de pílulas exigia uma grande quantidade de conhecimento como base. Não, eu não sei de nada. Zhao Feng não escondeu isso porque tanto o velho Guan quanto o velho Zhan sabiam disso. Na realidade, ele também estava curioso sobre o porquê do vice-chefe Guan e do vice-chefe Zhang o terem escolhido. Não sabe de nada? Yu Yao e Yumen Xian se entreolharam, incrédulos. Um jovem sem nenhum conhecimento sobre fabricação de pílulas foi disputado por um mestre de pílulas e um mestre de matrizes. A insatisfação imediatamente surgiu no coração da princesa Yumen Xian. Ela não acreditava que era pior que Zhao Feng e Yun Yao também sentia insatisfação por sua sobrinha porque esta tinha começado a aprender a fazer pílulas desde jovem só por esse dia. Pensando até aqui, o mestre das pílulas Yun Yao chamou o velho Guan para o lado. Vice-chefe Guan, minha sobrinha é a princesa do país das nuvens e ela aprendeu o caminho das pílulas desde que era jovem. Em termos de cultivo e fabricação de pílulas, ela supera de longe aquele jovem chamado Zhao. Yun Yao recomendou confiantemente sua sobrinha ao velho Guan. Em que aspecto ela era mais fraca que Zhao Feng? Em termos de identidade, ela era uma princesa e isso superava até mesmo os discípulos internos. Em termos de talento e conhecimento de fabricação de pílulas, Yumen Xian venceu Zhao Feng facilmente. Mestre das pílulas Yun Yao, você acha que meus olhos estão ruins? Estou no clã há quase 100 anos, que tipo de gênio eu não vi? O velho Guan riu. Deixando de lado o cultivo e a autoridade, ele derrotou Yun Yao em experiência. Yun Yao ficou sem palavras. Sim, ela só tinha pensado na sobrinha, mas tinha esquecido das experiências do vice-chefe Guan. Em quase 100 anos, o vice-chefe tinha visto muitos gênios ascenderem e caírem. Talvez houvesse algo diferente em Zhao Feng. Embora ela pensasse nisso e ainda se sentisse insatisfeita, ela queria ver o que havia de tão especial em Zhao Feng. Já que você acabou de chegar à divisão grama-madeira, você deve se familiarizar com os livros Guia para Iniciantes na Fabricação de Pílulas e Manual do Coração da Chama da Pílula. Se você ganhar percepções sobre eles, seria ainda melhor. Além disso, você seguirá o mestre das pílulas Yun Yao e aprenderá os fundamentos da fabricação de pílulas. O velho Guan logo disse a Zhao Feng o que fazer. Zhao Feng pegou o Guia para Iniciantes na Fabricação de Pílulas e o Manual do Coração da Chama da Pílula, então assentiu e saiu. O velho Guan fará algumas pílulas espirituais extremamente importantes nos próximos dias, então posso responder suas perguntas sobre pílulas. Yun Yao disse enquanto sorria. Assim, Zhao Feng e a princesa Yumen Xian começaram a aprender com Yun Yao. Ele nem sabe o conhecimento básico de fabricação de pílulas, então como ele ganharia visões do Guia para Iniciantes em Fabricação de Pílulas? Até eu senti que era difícil aprender o Manual do Coração da Chama da Pílula. A princesa Yumen Xian franziu os lábios em desdém. A expressão de Zhao Feng era inocente enquanto ele balançava a cabeça desamparadamente. Ele nem escolheu vir aqui. A princesa Yumen Xian sentiu como se tivesse batido em um travesseiro. Como Zhao Feng teve tanta sorte? Men Xian, não seja desrespeitosa. Yun Yao disse asperamente então se virou se desculpando para Zhao Feng. Há uma vasta quantidade de conhecimento na fabricação de pílulas. Você deve se lembrar dos elementos de todos os tipos de plantas, e a partir dessa base, você só será capaz de reunir a essência dessas plantas. No clã da Lua Quebrada, cada fabricante de pílulas deve se familiarizar, ou mesmo memorizar as 10.000 ilustrações de plantas. Yumen Xian, ao lado, ficou atordoada. Era extremamente difícil se familiarizar com as 10.000 ilustrações de plantas. Dezenas de milhares de recursos foram incluídos neste livro e os fabricantes de pílulas normais só conseguiram memorizar um pouco dele. Até a própria princesa Yumen Xian só memorizou de 2.000 a 3.000 plantas e seus elementos. Qual é a intenção da tia ao fazer Zhao Feng ler as 10.000 ilustrações de plantas? O cérebro de Yumen Xian de repente clicou e ela entendeu.
Um sorriso apareceu em seus lábios, quando esse pirralho viu as 10.000 ilustrações de plantas, a vasta quantidade de conhecimento o faria desistir. Obrigado pela sua sugestão. Zhao Feng não estava nem um pouco desconfiado. Zhao Feng primeiro folheou o guia para iniciantes na fabricação de pílulas e o manual do coração de chamas da pílula e logo memorizou ambos. O guia para iniciantes para fazer pílulas foi bem fácil de entender porque o conteúdo estava alojado em sua cabeça e, portanto, era mais fácil de entender. Além disso, a compreensão e análise de Zhao Feng superavam em muito outros jovens da mesma idade. O manual do coração da chama da pílula era complicado, era quase tão difícil quanto uma habilidade mortal de classe baixa, mas o verdadeiro problema era que Zhao Feng não tinha conhecimento básico. Parece que o mestre das pílulas Yun Yao está certo. Zhao Feng foi encontrar as 10.000 ilustrações de plantas. As 10.000 ilustrações de plantas eram caras e os discípulos externos normais não tinham permissão para lê-las, mas com a ajuda do mestre das pílulas Yun Yao, isso não era um problema. Zhao Feng logo entendeu as 10.000 ilustrações de plantas, mas parou quando as viu. Este livro era do tamanho de uma carroça puxada por cavalos e continha elementos e informações sobre diferentes tipos de plantas. Vendo a expressão atordoada de Zhao Feng, Yun Menxian riu em seu coração. Sem dizer mais nada, Zhao Feng começou a folhear as 10.000 ilustrações de plantas. Suas ações deixaram Yun Yao e Yun Menxian atordoados. Zhao Feng, não seja tão precipitado. Até mesmo gênios precisam de alguns anos para compreender completamente. Yun Yao riu. Zhao Feng não respondeu, em vez disso, sua velocidade aumentou ainda mais, como se ele quisesse comer essas ilustrações das 10.000 plantas. Vendo a expressão precipitada de Zhao Feng, Yun Yao e Yun Menxian se entreolharam e sorriram. Meia hora depois, Zhao Feng soltou um longo suspiro enquanto devolvia as 10.000 ilustrações de plantas com entusiasmo nos olhos. Depois de ler este livro, seu conhecimento aumentou significativamente. O livro continha coisas das quais ele nem tinha ouvido falar. Alguns dos itens lendários tinham efeitos que desafiavam os céus. Por exemplo, Zhao Feng viu esta planta chamada de raiz espiritual dos céus místicos, que poderia imediatamente levar o corpo espiritual normal de uma pessoa ao corpo da terra ou do céu. Havia outros tipos estranhos de plantas, como a grama do sono milenar, que podia fazer alguém cair em um sono profundo por 1000 anos, mantendo seu corpo sem apodrecer, ou o sangue dos deuses antigos, onde alguém poderia ganhar o poder dos deuses e se transformar em uma figura de 3 cabeças e 6 braços. No geral, as ilustrações das 10.000 plantas fizeram Zhao Feng perceber que havia um mundo maior lá fora e, pelo que ele sentia, o clã em que ele estava era apenas um canto do mundo verdadeiro. Obrigado por me fazer perceber o quão colorido o mundo realmente é. O rosto de Zhao Feng estava vermelho quando ele devolveu o livro. A expressão de Yun Yao era extremamente estranha. Ela não imaginou que Zhao Feng devolveria as 10.000 ilustrações de plantas tão rapidamente. Você não quer ler um pouco mais? Yun Yao pensou que Zhao Feng perceberia o quão difícil era e desistiria, mas a expressão de Zhao Feng não parecia ser essa. Está tudo bem só de olhar uma vez. Zhao Feng sorriu, mas não explicou por que um mestre de pílulas normal precisaria de pelo menos dezenas de anos para memorizar as 10.000 ilustrações de plantas. Nos 2 dias seguintes, Zhao Feng examinou rapidamente o conteúdo das 10.000 ilustrações de plantas em sua mente e obteve um pouco de compreensão de como elas eram usadas. Com base nisso, ele achou o guia para iniciantes para a fabricação de pílulas extremamente fácil de aprender, e, quanto ao manual do coração da chama da pílulas, Zhao Feng também aprendeu um pouco. Mas a razão pela qual ele não conseguia entendê-lo completamente era porque esse manual precisava de alguém para realmente praticar a fabricação de pílulas. Depois de 2 dias, Zhao Feng ganhou mais alguns livros de Yun Yao para aumentar seu conhecimento e, quando tinha dúvidas, ele perguntava a Yun Yao. No começo, Yun Yao estava cheia de desdém, mas depois ela ficou chocada. As perguntas que ele fez não pareciam de alguém que tinha acabado de começar a aprender a fazer pílulas. Zhao Feng era como uma esponja no oceano absorvendo água rapidamente. O tempo passou sem que percebesse naquele dia. Zhao Feng finalmente se lembrou de algo. Merda! Hoje é o dia que eu desafio Ji Fengjun. A expressão de Zhao Feng mudou quando ele imediatamente contou a Yun Yao e ao velho Guan. Desafiando um discípulo interno substituto. Yun Yao ficou surpresa enquanto olhava para Yun Menxian em busca de confirmação. Esta última assentiu com a cabeça, pois sabia que isso era verdade. Ridículo. Seu talento em cultivo é apenas mais ou menos, você deveria colocá-lo em fazer pílulas. O velho Guan disse. Ninguém pensou que Zhao Feng venceria, pois ele tinha apenas talento normal e era um novo discípulo. Do ponto de vista do velho Guan, Zhao Feng se tornaria seu discípulo no futuro e ele não queria que este perdesse prestígio. Primeiramente, tenho confiança nesta batalha. Segundo, aprendi o que você me ensinou. Zhao Feng não recuou. Você tem confiança? O velho Guan ficou tão bravo que sua barba quase caiu, mas então seus olhos brilharam enquanto ele sorria. Você acabou de dizer. Você aprendeu o que eu te ensinei.
Isso mesmo. Zhao Feng disse confiantemente. Impossível. O velho Guan bufou friamente devido à descrença. Vou lhe fazer algumas perguntas e se você for capaz de respondê-las, ninguém o impedirá de ir para esta batalha. Fechado. Zhao Feng e o velho Guan logo chegaram a um acordo. Ao lado, a princesa Yn Menxian e Yun Yao não conseguiam deixar de suar por Zhao Feng. O vice-chefe Gan era um dos melhores mestres de pílulas do clã e ele tem autoridade no mesmo nível de um ancião. Até mesmo os discípulos internos e diáconos eram respeitosos com ele. Obviamente não voltarei atrás em minha palavra, e Yun Yao e a princesa Yu Menxian podem ser as testemunhas. O velho Guan sorriu. Do seu ponto de vista, Zhao Feng era um pouco arrogante, agora mesmo, ele poderia impedir que o último lutasse uma batalha perdida, ao mesmo tempo em que o fazia entender que ainda havia muito a aprender. A pergunta do velho Guan era principalmente sobre o guia para iniciantes na fabricação de pílulas e não sobre o manual do coração de chamas, porque este último era muito difícil para um iniciante e o velho Guan não queria enganá-lo de propósito. Na realidade, quando o velho Guan deu os 2 livros para Zhao Feng, ele só esperava que este se familiarizasse com os livros e não entendesse tudo. O fato de Zhao Feng ter dito que tinha aprendido tudo fez o velho Guan ter suas próprias dúvidas, já que o jovem tinha levado apenas de 2 a 3 dias. Ele tinha visto gênios, mas mesmo assim, essas pessoas só conseguiram aprender uma pequena quantidade nesse período de tempo. A primeira pergunta: o que é fazer pílulas? O velho Guan começou com a pergunta mais fácil. Fazer pílulas é reunir a essência do item e condensá-la. A importância de fazer pílulas é a fabricação, é preciso ter a ajuda de uma chama de pílula. Zhao Feng não apenas respondeu à pergunta do velho Guan, como também acrescentou muito mais informações. A primeira pergunta era extremamente simples e ninguém ficou surpreso que Zhao Feng conseguisse respondê-la, mas a segunda pergunta era muito mais difícil. Fale sobre a escolha dos recursos para fazer pílulas. O velho Guan disse calmamente. Cada planta tem seus próprios atributos e elementos no mundo, então suas essências são todas diferentes. Portanto, quando alguém tenta combiná-las ou fundi-las, é extremamente complicado. Zhao Feng respondeu suavemente e uma vasta quantidade de conhecimento apareceu em sua mente. Com o que é preciso ter cuidado ao controlar a chama da pílula? Essa pergunta foi extremamente difícil para um novato. Antes de alguém atingir o reino do espírito verdadeiro, os fabricantes de pílulas na verdade não têm sua própria chama de pílula. Portanto, eles precisam encontrar itens para ajudar a acender a chama da pílula. Por exemplo, as chamas da queima de carvão podem ser usadas para criar pílulas, mas o nível delas não será alto. Itens do elemento fogo criam um nível mais alto quando queimados. A resposta de Zhao Feng ainda foi casual e disse até 1000 palavras de uma só vez. Dentro do olho do velho Guan havia alegria e excitação. Yun Yao também ficou surpresa, ela sabia claramente que Zhao Feng era apenas um iniciante, mas essa questão era profunda. Parecia que qualquer questão sobre conhecimento não poderia passar por Zhao Feng. A partir de um certo ponto, a pergunta do velho Guan começou a se dirigir ao manual do coração da chama da pílula, em vez do guia para iniciantes na fabricação de pílulas. O manual do coração da chama da pílula era extremamente complexo e, sem ter o conhecimento básico de plantas, a resposta estaria a quilômetros de distância. Mas nenhuma de suas perguntas enganou Zhao Feng. Choque apareceu no rosto de Yun Yao e a princesa Yu Menxian ficou atordoada. Algumas das perguntas eram até mesmo difíceis demais para ela, alguém que tinha aprendido a fazer pílulas desde pequena. Suor frio surgiu na cabeça do velho Guan. Neste momento, ele não sabia se deveria ficar feliz ou não, mas Zhao Feng provou que havia aprendido o guia para iniciantes na fabricação de pílulas e o manual do coração de chamas de pílulas. Ter tal análise significava que ele era um monstro. Última pergunta. O velho Guan respirou fundo e disse solenemente. Já que você aprendeu o guia para iniciantes na fabricação de pílulas e o manual do coração de chamas da pílula, diga-me a composição original que cria a pílula espiritual da neve. Esta pílula aparece no guia para iniciantes na fabricação de pílulas e no manual do coração de chamas da pílula. Composição original? Yun Yao respirou fundo, essa pergunta quase atingiu o cerne da fabricação de pílulas. Muitos fabricantes de pílulas famosos tinham suas próprias composições, que consistiam em como as plantas deveriam ser misturadas. Embora a pílula espiritual da neve fosse uma pílula espiritual simples e não fosse complicada, era difícil para um novato. O iniciante nem sabia as regras de mistura de plantas, então como ele conseguiria encontrar a composição? Depois que essa pergunta foi feita, todos ficaram em silêncio. O velho Guan suspirou em seu coração, essa pergunta era muito difícil? Aqueles que conseguiram responder a essa pergunta eram todos mestres da pílula. O lótus de neve de gelo milenar contém a essência da neve e do gelo e é um dos principais componentes da pílula espiritual da neve. O sangue e o cérebro do macaco espiritual de pele afiada são ligeiramente yang e é o segundo componente principal. A grama esmeralda de 3 brotos é um material calmante, que tem a capacidade de acalmar a pessoa.
Zhao Feng disse um total de 34 plantas e seus respectivos elementos e como eles deveriam ser misturados. Quando ele terminou, o velho Guan e Yu Yao estavam com suas bocas abertas. O coração da princesa Yu Menxian tremeu. Ela não queria acreditar que aquele jovem à sua frente havia se superado em termos de fabricação de pílulas. Depois de um tempo, o velho Guan soltou um suspiro enquanto olhava profundamente para Zhao Feng. Ótimo! Essa pergunta já ultrapassou o que concordamos. Ele obviamente sabia que essa pergunta havia cedido o que eles planejaram antes, mas sua intenção era incendiar a arrogância de Zhao Feng. Mas, pelo contrário, isso mostrou o quão monstruoso Zhao Feng era. Você não sabia de nada alguns dias atrás, então como você sabia como fazer a pílula espiritual da neve? Yu Yao perguntou curiosamente. Ela desconfiava que Zhao Feng já tivesse aprendido a fazer pílulas antes. É tudo graças a você. Se você não tivesse me dado as 10.000 ilustrações de plantas antes, eu não teria sido capaz de responder a essa pergunta. Zhao Feng riu levemente. 10.000 ilustrações de plantas? O velho Guan fez uma pausa e olhou para Yu Yao como se perguntasse, o que está acontecendo? O coração de Yu Yao apertou e ela imediatamente contou a história de como ela recomendou as 10.000 ilustrações de plantas para Zhao Feng. Com a experiência do vice-chefe Guan, como ele não viu a intenção de Yu Yao? E daí se você leu as 10.000 ilustrações de plantas? Há literalmente dezenas de milhares de composições lá e você simplesmente decorou a composição para a pílula espiritual da neve? A princesa Yu Menxian riu friamente, ela também desconfiava que Zhao Feng já tivesse aprendido a fazer pílulas antes. Eu não apenas memorizei a composição da pílula espiritual da neve, eu memorizei todo o conteúdo. Zhao Feng disse ironicamente. O livro inteiro? O coração de Yu Yao e da princesa Yu Menxian estremeceu. Você está dizendo que memorizou todas as 10.000 ilustrações de plantas. O velho Guan se levantou cheio de excitação. Com seus quase 100 anos de experiência, ele obviamente conhecia gênios que conseguiam memorizar tudo o que viam. Por exemplo, Beimoi era um deles, mas em termos de memória, até Beimoi não era tão bom quanto Zhao Feng. Zhao Feng não memorizou tudo, ele estava mais fotocopiando as coisas que ele via em sua mente. Até mesmo uma imagem complexa ou arte marcial poderia ser fotocopiada em sua mente. É isso mesmo, estou apenas memorizando tudo o que vejo. Zhao Feng disse casualmente. Suas palavras fizeram os outros ficarem chocados, um gênio que conseguia memorizar tudo lendo apenas uma vez poderia economizar anos de estudo. Além disso, Zhao Feng havia memorizado todas as 10.000 ilustrações de plantas, o que levou dezenas de anos para outros lembrarem. Para provar que isso era verdade, os três se aproximaram e fizeram uma série de perguntas das 10.000 ilustrações de plantas. Os três perguntaram sobre tópicos frios e plantas raras, mas suas perguntas foram respondidas perfeitamente por Zhao Feng. Isso foi muito deprimente. Os três ficaram sem palavras, especialmente a princesa Yu Menxian e Yu Yao, mas dentro do coração do velho Guan, havia mais emoção. Naquele dia, no terceiro teste, ele viu que Zhao Feng tinha grande entendimento e era preciso, o que era essencial para fazer pílulas. Mas ele não achava que o verdadeiro talento de Zhao Feng fosse muito mais assustador. Vice-chefe Guan, agora você não vai me impedir, certo? Zhao Feng riu. Linhas pretas apareceram no rosto do velho Guan enquanto ele se contorcia. Vai e bata em algumas paredes de aço, para que você saiba quão alto o céu realmente é. O velho Guan não tinha como conter esse discípulo. Ele estava bastante ansioso para que Zhao Feng fosse derrotado, para que ele voltasse ao caminho certo. Eu também vou assistir. Yu Menxian também estava animada. Vá. Yu Yao acenou com as mãos, e assim, Zhao Feng e a princesa Yu Menxian deixaram a divisão grama-madeira e seguiram em direção ao salão externo do clã. Foi no salão do clã externo que a primeira batalha verdadeira de Zhao Feng começou. Fim dos capítulos 115 e 116. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!